não se esqueça, hoje quarta-feira, quarta de poder, no Espaço Renascer, na Rua Doutora Almeida Lima, no número 1290. É uma quarta-feira que marca a história de muitas pessoas, todos aqueles que realmente vão, e nós estamos nesse terceiro dia da campanha de jejum, uma quarta-feira de poder. O que você acha que Deus tem reservado para você no dia de hoje? Então venha estar conosco, traga mesmo os vizinhos, os amigos, traz a roupa daquela pessoa que você tanto tem clamado, leve a foto dos seus amados. Tem sido quartas de milagres, quartas poderosas na presença do Senhor. Então eu te aguardo hoje no Espaço Renascer, na Rua Doutora Almeida Lima, no número 1290, e também nas nossas regionais, no qual nós transmitimos via satélite o que está acontecendo no Espaço Renascer. Mas venha estar conosco, venha viver um milagre, venha viver uma cura e a liberação que você tanto busca. Ministração, Apóstolo Estevão Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. Vai ficar de fora? Não. É tempo realmente de vivermos o renovo na tua vida, em nome de Jesus. E agora aqui no De Bem com a Vida, estou recebendo o Dr. Marcelo Zovico. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bessa. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O doutor é um dos diretores da revista Inove Ambiental, professor de gestão ambiental do MBA, né, da Unibero Educacional. Isso. E hoje nós vamos falar sobre a decomposição do lixo, né? Mas para começar um pouquinho o nosso bate-papo, o senhor mesmo estava me informando que dia 22 de maio, que é sábado agora. Sábado agora. Sábado agora é o Dia Mundial da Biodiversidade, é isso? Biodiversidade. O que vem a ser? Biodiversidade é a quantidade de espécies que nós temos no planeta. Nós temos aproximadamente 10 a 15 milhões de espécies, das quais 1,5 milhão já catalogadas. Dessas 1,5 milhão de espécies, 20% estão no Brasil. Então, o nosso país é considerado, no planeta, um dos países mais ricos relacionado à biodiversidade. Olha, o Brasil sempre supera, assim, quando sempre supera. Né, quando fala Mata Atlântica, fala de tudo quanto... Olha, no Brasil tem, né? E realmente é importante aqui no nosso país, e hoje o doutor está aqui para trazer essa consciência, né? Porque o senhor estava até falando a questão da cultura. Leva-se até uma década para as pessoas se adaptarem, né? E como tem sido esse trabalhar para realmente trazer essa conscientização na vida das pessoas? Então, na verdade, a revista Inove vem com esse objetivo. Vou até mostrar aqui, acho que é um sal. O objetivo da revista é esse, né? Pelo menos contribuir para a mudança no comportamento das pessoas com ideias, com dicas relacionadas ao meio ambiente, como melhorar a vida do dia a dia. Porque, doutor, as pessoas, eu acho que às vezes elas se prendem no sentido de... no corre-corre do dia a dia. Não é verdade? E a gente não se dá conta que são pequenas atitudes que nós todos podemos fazer em casa e mudar toda uma situação no nosso planeta. Em casa, a respeito do nosso lixo, não é verdade? O lixo é complicado. O lixo, muitas vezes, esse assunto já é recorrente. Todo momento, alguém vem falando sobre reciclagem. Só que, na prática, representa menos de 1% de todo o lixo que nós descartamos é reciclável. Menos de 1%? Menos de 1%, 0,7% de todo o lixo que nós produzimos tem a sua destinação correta, que é a reciclagem. Então, na verdade, todo mundo fala, mas pouquíssima gente, na prática, recicla o lixo. Efetua, né? Porque quando se mistura tudo, né? Casca de alimento, com plástico, com tudo que tem na casa. Isso não tem mais como... Vai para os bolsos, pro lixão. E o problema é esse, quando a gente está em casa, então a gente tem... normalmente tem um lixo ao lado ali da cozinha, tem um lixo do banheiro, tem enfim. O que a grande parte das famílias fazem? Colocam todos os lixos no mesmo local, um lixo comum. Depois passa o caminhão da prefeitura e leva esse lixo para os bolsões, para os lixões. A mistura do lixo orgânico com outros lixos, além de dificultar a reciclagem desse material, ele vai trazer um desserviço a toda a população. Porque esse lixo, além de demorar muito para se decompor, vejam, uma casca de fruta, uma banana a gente jogou no lixo, demora aproximadamente uns 6 meses para se decompor.
A gente acha inofensivo uma bituca de cigarro. É uma bituca que eu joguei fora. A bituca não é reciclável. Não é bituca não tem o que fazer. Mas ela demora aproximadamente 2 anos para se decompor. O vidro, quando a gente pega uma garrafa de vidro e joga no lixo, de 1.000 a 4.000 anos para se decompor, em virtude da erosão. É uma decomposição muito menos química, é mais uma decomposição física do que química. Então, o papel é papel de um jornal. Demora aproximadamente alguns anos para se decompor. Isso se ele estiver nas condições para isso. Se estiver molhado, for um clima quente. Então é muito tempo. O plástico, nem se fala, o plástico são centenas de anos para se decompor. Uma sacola. Uma sacolinha de mercado, né? A gente acha inofensivo, uma sacola, não vai fazer mal. É pequenininha, não vai fazer mal. Então a gente tem o costume, qual é o hábito que todo mundo tem? Não sou eu, não é todo mundo. A gente vai até o supermercado, pega um monte de sacola plástica e leva para casa. Eu vou usar como lixo. Depois mistura tudo. O que vai acontecer? Esse material vai demorar uns 600 anos para se decompor. É de 300 a 600. Não existe uma data, um período correto. 300 já está... Mas é muito tempo. Já tá, quer dizer, e o que vai acontecer se a gente não criar o hábito? Quando a gente vai até um supermercado, eu vou levar uma sacola, como sempre foi. Antigamente, como que era? Uma sacola de feira, levava uma sacola de feira, levava uma sacola, comprava as coisas e era assim. Porque dessa forma, quando a gente separa o lixo orgânico no lixo comum e o lixo reciclável nos seus devidos compartimentos, então tem o plástico, tem o papel, tem o vidro. Se a gente separar e criar esse hábito, a gente vai contribuir para o nosso planeta, para a nossa casa. Afinal de contas, a biota é todo o material vivo no planeta Terra. Nós fazemos parte desse material, assim como os micro-organismos e toda a biodiversidade. Então é super importante a gente ter esse hábito e essa consciência de separar o lixo em casa. Você que está nos assistindo aí, dona de casa, querida aí, então, ó, separa, né? Separa. E muitas vezes, bispo, o que acontece? A pessoa questiona, mas não passa caminhão na minha casa. Muitas vezes a pessoa fala, eu não separo porque o prédio não tem esse hábito. Bom, então a gente tem que tomar algumas atitudes para que o nosso prédio, que a prefeitura passe recolhendo esse lixo, porque o serviço existe à disposição da população, mas ele depende de alguns fatores. Então o prédio, imaginemos então que eu moro num prédio que passa o caminhão que coleta esse lixo já separado. Se passa na minha casa, por que o meu prédio não faz? Porque o síndico fez uma reunião que é muito caro, porque tem que comprar lixo separado em todos os andares, então isso vai uma demanda financeira, vai aumentar o condomínio, porque tem mais um funcionário para separar o lixo, enfim. Mas isso é necessário. Existem formas, inclusive prédios que fazem de forma voluntária, no sistema de rodízio, o trabalho da coleta desse lixo. Porque o caminhão passa. Muitas vezes a pessoa tem mais dificuldade, o caminhão não passa próximo à casa dela. Então, o que nós poderíamos fazer? Encontrarmos pontos de coleta de lixo e levarmos até lá. Como é o caso de alguns supermercados. Eles já recebem lixo reciclável. Então, mesmo o óleo, como a gente vai descartar o óleo? A gente normalmente, é muito mais fácil, né? Eu vou virar o óleo velho na pia. Não pode. Porque esse óleo ele vai virar uma massa pastosa no esgoto. E ele vai contribuir para que tudo passe por ele, é como se fosse uma cola. Ele vai retendo o material sólido. Chega uma hora entope, boca de lobo, porque vai passar nele um monte de sujeira, plástico, ele vai retendo. É mais ou menos fazer uma analogia com a pessoa que infarta, justamente porque entupiu a veia de gordura. É o mesmo princípio. Agora a diferença, se a gente separasse o lixo orgânico, pura e simplesmente, é muito mais rápido a decomposição. Então nós teríamos uma qualidade de vida maior em virtude dos lixões. O tempo todo a gente não faz essa coleta seletiva, então a prefeitura precisa necessariamente ampliar as áreas de lixo. Países como a Itália, é um país bem menor que o nosso, tem uma dificuldade de espaço muito grande, não tem onde mandar o lixo. Eles estão já contratando ilhas, eles fazem contratos de longa data, ilhas particulares que recebam lixo. Não tem onde colocar no país. Isso é o cúmulo. O Brasil é uma vantagem com relação a todos os sentidos. A biodiversidade é gigantesca. Nós temos o maior reservatório de água potável do planeta, que é o aquífero Guarani. Está aqui no solo brasileiro, parte dele.
Olha. Nós temos o nosso país, pelo menos o Brasil, catástrofes naturais como terremoto, a gente não tem vulcão, então o nosso país é abençoado. Em todas as formas, o Brasil, no mundo, um dos melhores países do mundo para se viver. Para se viver, né? Então precisam cuidar, então, né? Mas a gente não pode abusar, né? Não é porque tem excesso de água, então eu vou lavar a calçada com água. Vou tomar um banho de 40 minutos, que o Brasil não... Quer dizer, se a gente conseguir reduzir um banho de 15 minutos para 6, para menos da metade, a gente já reduz 70% do consumo de água. Isso é muito grande. É uma redução já significativa. Países como o Japão tem um racionamento de água tremendo. Tanto é que eles não utilizam muitas as casas, nem mesmo na privada tem água. Porque é um desperdício ter água na privada, água é para beber. Então veja, alguns países que têm um racionamento de água tremendo e o Brasil não. O Brasil tem uma quantidade de água, a gente lava carro, pode até mesmo varrer. Normalmente a gente já percebeu que algumas pessoas usam água para lavar a rua. Ah, mas é. Lavar calçada, então é um desperdício muito grande. Mas a consciência, ela tem, talvez, muito lento, né? Mas quando a gente passa numa rua e vê alguém lavando a calçada, a gente já fica... Já dá um choque, Você fica um pouco até assustada, né? Por causa de tudo que tem acontecido no próprio mundo, né? Então é importante a gente ter essa consciência ecológica, é um comportamento. Como a gente estava dizendo no começo, para mudar esse comportamento é muito difícil. Demora-se décadas, mas a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, não só as próximas gerações, mas a nossa geração. A gente precisa ter essa consciência que ainda é tempo. Então são comportamentos, são pequenos comportamentos diários que nós podemos fazer a nossa parte. E o planeta agradece. Vou fazer uma pergunta aqui um pouco... Podem falar, nossa, a bispa foi pragmática, mas a gente precisa saber. Claro. O que pode acontecer com a Terra se nós não tomarmos medidas para conter todo esse lixo? O que pode acontecer? Olha, a gente pode virar daqui uns anos um lixo. O planeta Terra não vai ter onde... Inclusive, nos Estados Unidos já existe essa preocupação há alguns anos, porque é uma progressão aritmética. Muitas vezes, se a população cresce de forma desenfreada, vira uma proporção geométrica. Então, o crescimento do lixo, às vezes ele não consegue, ele é maior até do que o crescimento populacional. E a preocupação maior qual é? O que nós vamos fazer com esse lixo? Os Estados Unidos já está pesquisando a possibilidade de descarte desse material no espaço. Mas isso é um absurdo, porque vai entrar em alguma órbita e em algum momento aquilo vai virar um problema. Então, outra preocupação que os Estados Unidos têm é com relação ao aquecimento global, porque o lixo, em decorrência do lixo, são gases tóxicos, né, somados aos combustíveis fósseis, são os combustíveis não renováveis, só está aumentando a camada de ozônio. O efeito estufa vem com relação a isso. A gente tem um superaquecimento global. Há 50 anos, o nosso planeta era em média 2 graus a menos. Se a gente continuar nesse crescimento desenfreado, esse desenvolvimento mundial, são indústrias, China, Brasil, Estados Unidos, todo o planeta. Daqui a uns 30 anos, estaremos com a temperatura 2 graus mais quente. Então imagina, se já está fazendo um calor escaldante em muitas partes do planeta, vai ainda ser pior daqui a 30 anos se a gente não tomar alguma providência urgente. Desde que a gente começou a falar sobre aquecimento global, já tem alguns anos, né? Trazendo a consciência na vida das pessoas, houve alguma mudança ou as coisas ainda precisam tomar um avanço mais eficaz? Olha, quem toma decisões por nós mesmos, na nossa casa somos nós. Sim. Mas as decisões que envolvem governos são os nossos líderes. Então a nossa consciência de escolhermos candidatos que tenham essa preocupação ambiental vai influenciar numa solução para o nosso planeta. Então o que ocorreu? Na última conferência em 2009, uma conferência em Copenhague, sobre aquecimento global, todas as questões que envolvem o meio ambiente, estabeleceu-se o seguinte: a maior discussão nessa conferência foi: o planeta Terra precisa se desenvolver, todos os países precisam se desenvolver, porém com a palavra sustentabilidade, Sim. que é o desenvolvimento econômico
com a preocupação ambiental. Portanto, esse era o chavão da conferência. Então, eles estabeleceram metas para reduzir a poluição, para que conseguissem alcançar a redução da temperatura planetária. Essa tentativa foi quase que em vão, porque os países não queriam abrir mão de deixarem de se desenvolver para preservar o meio ambiente. Então foi uma reunião que estabeleceu uma série de metas, das quais talvez 10% foram alcançadas. Para isso, os países tinham que assumir compromissos, como o Protocolo de Kyoto, reduzir a emissão de gases poluentes que causam efeito estufa. Nessa situação, os países, verificando que teriam que abrir mão do desenvolvimento, não concordaram com uma série de metas para aqueles países mais desenvolvidos. Então, o Brasil, de certa forma, também, que está em plena expansão, está em pleno crescimento, de certa forma, foi um pouco omisso com relação à tomada de posições. Mas agora, em 2010, haverá uma nova reunião. Ai, vamos orar, né? Para que chegue num consenso, porque o que nós vamos deixar para os nossos filhos? É a preocupação de todos nós, né? É a nossa casa. Afinal de contas, se a gente não cuida da nossa casa, a gente, uma hora a gente não vai saber mais o que fazer. Uma hora você vai abrir o chuveiro e não vai sair água. Né? Ou vai sair uma água poluída, ou a gente não vai mais ter água potável, ou enfim, a gente tem que fazer alguma coisa. Vou até fazer uma outra pergunta para o senhor. Claro. Quando não há essa reciclagem de uma forma correta, como que ficam os fungos, micróbios, bactérias nessa decomposição total? Então, a vantagem, o que acontece? Pela biodiversidade, o nosso lixo é decomposto. Sim. Se nós não tivéssemos essa riqueza de fungos, bactérias, micro-organismos para que eles decompusessem o lixo, estaríamos perdidos. Então é graças à biota, que é todo material vivo, que a gente consegue pelo menos que o lixo seja reciclado. Regiões com excesso de chuva ou regiões mais secas pode estimular ou não na decomposição? Eu acredito que sim. Na verdade são pesquisas, né? Quando nós jogamos uma sacola plástica na água, esse material na água demora muito tempo para se decompor. Ao passo que se estiver num ambiente úmido, em uma temperatura de 30 a 40 graus, a decomposição é muito mais rápida. Entendi. Diferente se os países, normalmente países com neve, acaba preservando as características do material por mais tempo. Nos países tropicais tem uma facilidade maior em decompor o lixo. E doutor, querendo ou não, né, a Terra está dando sinais, né? As chuvas que nós estamos tendo, são sinais. São sinais, né, de que tem alguma coisa que realmente precisa ser cuidada com um olhar especial, não só de alguns, né? Né, de forma geral. Eu tenho 3 filhos e é muito interessante que a escola, as escolas no qual elas já passaram, elas têm uma forma incisiva, tanto é que a água lá em casa chama Mãe Natureza. É mesmo? É. Puxa, que bonito. Mãe, a Mãe Natureza tá com a torneira aberta, então fecha a torneira da Mãe Natureza. Olha só. Né? E eu vejo muito assim, essa educação, né, sustentável já na vida das crianças, que é muito importante, né? Muito importante. A educação é tudo, né? A educação dos nossos filhos é fundamental para que eles tenham uma formação adequada e uma consciência ambiental. A preservação é tudo, né? Vamos falar um pouquinho da revista? Vamos. Vamos falar um pouquinho dessa revista. Eu até perguntei para o senhor, essa revista nós não encontramos em bancas. Não. Tá. Essa revista, ela está na 5ª edição. E a tiragem dela é razoável, mas por enquanto apenas está sendo distribuída em órgãos públicos, mesmo teatro, até em algumas instituições privadas, escolas, porque é o momento da divulgação da revista. Tá, então é uma revista que por enquanto não vende nas bancas, mas ela está crescendo bastante, são matérias relacionadas ao meio ambiente, de interesse geral, então são dicas, são dados de pesquisas, são ideias até mesmo de alguns projetos políticos que incentivam toda a produção da reciclagem, então são matérias de animais, da fauna, flora. E papel reciclável, muito linda. O papel reciclável. Inclusive tem uma ideia
a revista anterior, a versão anterior, trazia uma matéria sobre o telhado verde, que é uma atitude simples, que quem está construindo pode pensar em fazer, que é justamente construir em cima da casa, no telhado, na laje, uma plantação. Pode ser, são diversas espécies que se adaptam. Para isso tem toda uma infraestrutura no telhado para suportar o peso e o sistema de irrigação. Então, quer dizer, a pessoa, na Europa isso é muito comum. E deve ficar bonito, né? Fica bonito. Mais ou menos como essa, não? Essa casa inteira ele fez de verde, né? Vamos ver aqui, vamos ver quem vai pegar. Uma casa super bonita, aquele... E a hora que eu bati os olhos, eu falei assim, olha, não precisa pintar. Chama atenção, né? Né? Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no De Bem com a Vida. Vou deixar os contatos, o site, né? Isso. www.inoveambiental.com.br. Isso. E o telefone 0 prestadora 11 3594 5000. 5.000. Tá certo. Bispa, muito obrigado, viu, pelo convite. O seu programa tem uma importância muito grande para todos nós. Tá? Que Deus abençoe o seu programa. Amém. E que você continue fazendo esse trabalho interessante de dar o espaço para que a gente possa falar um pouco sobre o meio ambiente. Amém. Eu que agradeço por ter aceito o convite e realmente nesse momento da tarde aí, todo mundo já começar a organizar o seu lixo, já começar a organizar suas coisas dentro de casa e saber que o planeta agradece, né? O planeta agradece. Obrigada. Deus abençoe, viu, doutor? Seja bem-vindo. É muito importante. Você vai deixar o que para os teus filhos? O que você vai deixar? Então vamos organizar as coisas e nada de misturar os lixos, colocar plástico com papel. Ah, que confusão é essa? Deus não é Deus de confusão? Vamos cuidar do planeta? Vamos cuidar de todas as coisas? E agora aqui no De Bem com a Vida nós vamos de louvor, Meu Mestre, com o irmão Lázaro.